Imagine que você tem a oportunidade de ajudar pessoas profissionalmente, receber por isso e ainda perceber que você está impactando vidas, onde não só a sua própria vida está mudando e se transformando, mas através do seu conhecimento você pode ajudar outras pessoas a se reencontrarem com elas mesmas. E eu sei que quando eu venho com uma proposta dessa e de falar sobre ser terapeuta, sobre viver nesse universo onde você ajuda as pessoas profissionalmente, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: tá, mas como é que eu vou ajudar outras pessoas se a minha vida não está tão bem? Como que eu vou ajudar outras pessoas se as coisas para mim não estão tão bem? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a insegurança de ser terapeuta e a insegurança de ajudar outras pessoas. Porque nesse caminho de ser terapeuta, onde eu já estou há mais de 17 anos, eu fui descobrindo como é possível a gente ter uma postura mais alinhada, mais conectada com esse propósito de auxiliar o outro, mas tendo um olhar um pouco diferente para que a gente possa vencer essas inseguranças e se sentir verdadeiramente envolvido no nosso propósito. Porque se você já sente dentro de você que existe uma chama, um desejo, uma vontade de ajudar pessoas profissionalmente, por que não mergulhar nesse universo? Por que não você se colocar disponível para isso e a serviço da vida, se é isso que a vida quer de você? Então nós vamos falar sobre como vencer essa insegurança e eu vou trazer um olhar bem interessante sobre isso, algo que eu tenho observado nos meus atendimentos, com os meus alunos que estão no Terapeuta do Zero, no Top Terapeuta e que hoje estão sim se colocando como profissionais dessa área. Então, bora lá falar disso hoje. Quando eu estava preparando o conteúdo desse vídeo, eu fiz uma dinâmica que eu já faço há muito tempo, desde que eu sou radiestesista, e agora, como a gente trabalha com uma metodologia fenomenológica dentro das constelações, nós temos o hábito de sempre silenciar a mente, cessar os pensamentos e procurar entrar no campo dessas informações que estão gravitando para que a gente possa sentir algo mais ou perceber o que realmente se apresenta, né? Então eu coloquei nesse papelzinho aqui exatamente o tópico de hoje, né? O assunto de hoje, insegurança do terapeuta. E aí, eu entrei nesse campo, senti o que essa informação estava querendo me dizer e olha só o que veio. A insegurança do terapeuta vem de um adulto inseguro que precisa olhar para sua criança. Uma criança que lá atrás muitas vezes sentiu falta do pai, falta da mãe ou falta de ambos e teve que assumir, teve que ocupar esse lugar. Então eu senti muito que a insegurança que a gente tem, aqui eu tô falando da insegurança do terapeuta, mas também pode ser levado para outras áreas da vida. Porque um terapeuta inseguro, geralmente ele é inseguro em outras coisas também. A insegurança não é algo que tem a ver só com a terapia ou com ser terapeuta. Geralmente as pessoas são naturalmente inseguras e quando elas vão para esse caminho ou quando elas se desafiam para algo maior, a insegurança fica maior também. Então, o que foi que eu percebi, o que foi que eu senti? Agora eu vou mostrar nos bonecos aqui para vocês, tá? O que eu percebi é exatamente a dinâmica que aconteceu comigo na minha infância, quando os meus pais se separaram e que pode ter acontecido na dinâmica da sua vida por algum motivo. Ou pela ausência, pela falta de um dos pais, porque esse pai partiu desse mundo, ou porque houve uma separação, ou porque pai ou mãe resolveu sair da vida desse filho, né? Seguir o caminho deles sem estar ao lado do filho, não importa, né? Mas houve algo que fez com que a criança lá atrás sentisse falta de um desses, né? No meu caso, meu pai naturalmente se ausentou um pouco da minha vida porque ele tinha uma dor muito grande com a minha mãe, né? Como aqui a situação não ficou tão bem resolvida, provavelmente, houve coisas que um podia ter dito ao outro e não disse, não resolveram, né? O que aconteceu foi que a separação causou uma dor tão intensa para o meu pai que ele se afastou da gente. E eu tive que procurar ajudar de alguma forma a minha mãe que estava se sentindo sozinha e eu quis ocupar esse lugar muitas vezes. Eu quis estar nesse lugar aqui, que era o lugar do homem, do pai, né? E o meu pai estava aqui, próximo de mim, tentando se aproximar e eu tendo dificuldade de me aproximar dele, né? Até que, através das terapias, de todo um trabalho que eu venho fazendo há um tempo, eu comecei de novo a me aproximar do meu pai e eu deixei que ele ficasse no lugar dele, para que eu pudesse seguir minha vida, né? É uma dinâmica muito comum de a gente ver acontecer na vida de filhos, né? Quando os pais se separam, quando há alguma dor que a mãe carrega do pai. Às vezes nem se separam, mas houve uma traição, uma situação aqui que distanciou o casal, né?
E aí este filho tenta ocupar esse lugar. E aí vai para a vida querendo sustentar algo que é impossível. E aí vem a grande questão, né? Que muitas vezes é o questionamento que alguns têm. Mas como é que eu faço, Kátia, para ser terapeuta, mesmo sabendo que eu tenho o dom de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que eu tenho conteúdo para entregar, mas eu não consigo dar vida para isso, eu não consigo me sentir seguro, ou muitas vezes eu não consigo perpetuar nesse caminho. A ausência da mãe geralmente nos traz aquela sensação de que eu tenho muito para contribuir, mas parece que nunca é o suficiente. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar mais conhecimento, parece que nunca o que eu tenho vai ser o bastante para que eu possa ajudar outras pessoas. E aí eu não consigo dar vida para as coisas, eu fico empacado, eu fico travado. Já a força do pai, a ausência do pai, acaba trazendo pra gente essa dificuldade de se sentir seguro, de se sentir confiante e de perpetuar, de persistir no caminho, né? De confiar no futuro, de confiar no mundo, confiar nas pessoas. Porque para eu conseguir dar vida para as coisas e perpetuar os meus projetos e fazer com que as coisas continuem acontecendo, fluindo, eu preciso da força dos dois. Mas às vezes, na dinâmica da vida, a gente sentiu falta de um deles. E eu sempre digo que se agora você tá me ouvindo aqui e tá dizendo assim, ai não, tá tudo bem com meu pai e com a minha mãe. Esses são os casos mais difíceis de resolver, porque você ainda não conseguiu abrir seu coração para enxergar a dor que existe de coisas que não foram resolvidas lá atrás e que você carrega esse peso em você. Às vezes você carrega o peso de querer resolver algo que não é da sua conta, inclusive. E a grande questão não é o conflito com papai e mamãe, é o excesso de identificação com eles. É aí que eu vejo que existe o maior desafio de todos. Não há como a gente falar de se sentir seguro como terapeuta, de eu trazer dicas práticas aqui sem ter esse olhar sistêmico. Porque se você ainda não consegue tomar essa força que te deu a vida, como é que você vai para a vida com confiança? Como você vai se sentir seguro, confiante de quem você é e do que você tem para entregar para o outro? Então eu digo que se você quer ter segurança, confiança no seu trabalho, vá trabalhar as suas questões. Procure ajuda terapêutica. Todo um terapeuta precisa ter um terapeuta. Não é porque você quer ajudar as pessoas que agora você acha que você tem tudo resolvido na sua vida. É como alguém que esses dias colocou lá na caixinha de perguntas no Instagram: Kátia, eu já resolvi tudo do meu passado. Já tá tudo resolvido no meu passado, mas eu ainda tenho conflito X com a minha mãe. Então não tá tudo resolvido. E eu já digo pra você, não tem essa prepotência de achar que você consegue resolver tudo do seu passado, porque você faz parte de um sistema, tem muita história que você carrega dentro de você, no seu DNA, dos seus antepassados. Eu subestimo dizer que nós nunca nos libertaremos ou resolveremos tudo do passado. Ainda mais numa única vida. É muita história, gente. É impossível. Não dá pra gente achar que a gente resolveu tudo do passado. Porque volta e meia coisas vão emergir. Nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós erramos. Caia na real. Para de viver no mundo da fantasia achando que tá tudo resolvido, porque sempre vai haver o próximo passo, o próximo nível, o próximo assunto. Não acaba, meus amores. Enquanto seu coração estiver batendo aqui nessa terra, nesse planeta Terra, os seus desafios não acabam. Todo dia você vai ser desafiado, todo dia você tem que cair na vida real, porque eu vejo que a grande dificuldade que muitos têm, eu repito muito aqui, é não cair na real. Você quer viver um mundo de fantasia, você quer viver um mundo que não existe. Todo ser humano tem problema. E esses problemas, eles vão evoluindo e vão mudando à medida que a gente vai evoluindo. As coisas vão mudando conforme a gente muda. Não acaba, gente. Não dá pra ter essa ilusão. Não fique vivendo nesse mundo da Alice no País das Maravilhas aí, que você só vai sofrer, vai gerar expectativa errada, vai se frustrar, vai criar uma expectativa muito alta para as coisas, não vai conseguir ter resultados que você gostaria de ter, e você não vai viver uma vida real, você vai ficar vivendo na fantasia. Então, uma das coisas que eu observo é justamente esse olhar. Então, deixa eu ver o que tá realmente fazendo falta aqui dentro do meu coração. De quem que eu tô sentindo falta? De quem que eu sinto que eu preciso dessa conexão? É com papai? É com mamãe? Que lugar que eu tentei ocupar na minha família para garantir a segurança da família? Mas que agora eu preciso mudar esse olhar que eu tenho sobre isso, porque muito provavelmente muitos já estão seguindo suas vidas, você precisa seguir sua vida. Às vezes, por amor, por urgência, a gente tenta ocupar esse lugar para tentar sanar uma necessidade, mas quando a gente está nesse lugar, a gente acaba não dando conta. A gente não consegue dar conta de um lugar que está muito grande, muito pesado pra gente. Querer ocupar o lugar do pai ou da mãe é impossível pra você. Não há como. E sem contar que ao tentar ocupar um lugar que não é seu, você exclui essa outra pessoa da vida de outras, que essa pessoa também é importante.
Então, quando eu tentei ocupar o lugar do meu pai, eu meio que quis excluir ele da minha vida. E eu tentei excluir ele da vida da minha mãe, e eu tentei tirar ele do meu caminho. E até hoje eu pago um preço por isso. Até hoje, mesmo tendo todo um olhar já de alguns anos, mesmo me reconectando com meu pai, mesmo me sentindo no colo dele às vezes, sabe? Às vezes a gente precisa ter a humildade de voltar pro colo do papai ou da mamãe, porque a gente se coloca numa postura de tanta arrogância que a gente acha que a gente pode fazer o que eles não fizeram. A gente acha que a gente pode ser muito melhor do que eles. Só que não, não. Nossos pais fizeram o que puderam nas condições que tinham. E a gente tem que respeitar o movimento deles. E a gente tem que respeitar o destino deles, as escolhas deles. Não somos capazes de resolver algo que só eles podem resolver. E temos que ter a humildade para aceitar isso. E é muito difícil de acolher no nosso coração o nosso lugar de impotente diante dos nossos pais. É muito difícil voltar para o lugar de filho. Não é fácil. Se você acha que você fez uma dinâmica ou uma constelação ou uma consulta e você já está no seu lugar de filho, esquece. Você está só começando a ter uma postura e um olhar no seu lugar de filho. Isso aí, gente, é para a vida toda. O próprio Bert Hellinger, no auge de seus 90 e poucos anos, sentia a rejeição da mãe. Ainda trabalhava a rejeição da mãe, sendo que foi ele que trouxe a técnica pra gente, sendo que foi ele que trouxe esse conhecimento pra gente, e ainda assim ele sentia a ausência da mãe, a rejeição da mãe, que na história dele ele conta muito sobre isso. Então, quem somos nós para achar que fazendo uma dinâmica, uma meditação, um movimento interno é o suficiente para resolver essas carências? Não é. É algo para a vida toda. A gente tem que acolher a ideia de que tomar força de pai e mãe, ter esse olhar sistêmico é para a vida. Não é para uma vez, não é para de vez em quando, não é para quando você lembrar, é para a vida toda. Então eu vejo que esse é o grande passo que o terapeuta precisa dar para que ele consiga trabalhar profundamente essa insegurança para então entrar no consultório e conseguir olhar com confiança para o seu cliente. Porque terapeuta que não trata a sua própria dor não vai conseguir ajudar seu cliente no consultório. Ele vai se sentir um impostor, ele não vai ter entrega no trabalho, ele vai achar que nunca está dando o suficiente, ele não vai confiar no que ele está entregando. E uma série de dinâmicas vão acabar acontecendo, o que vai fazer com que o próprio terapeuta se distancie do cliente. Porque o seu cliente não vai vir para ocupar o lugar desse que fez falta na sua vida. Às vezes a gente está colocando o nosso cliente como salvador, no sentido de querer que esse cliente seja papai ou mamãe que faz falta na minha vida. E aí eu quero que esse cliente resolva as minhas carências, que ele reconheça o meu trabalho, que ele me elogie, que ele aprove o que eu estou fazendo. E aí eu jogo todas as expectativas que eu deveria trabalhar internamente para me conectar ou me reconectar com papai e mamãe para cima do meu cliente. Aí o cliente se sente pesado, não se sente satisfeito com o nosso trabalho e ele não volta mais. Ele vem e ele não volta. Ou ele nem agenda um atendimento, porque a pessoa capta, gente. As pessoas sabem que há algo errado naquele profissional quando ele não está confiante no trabalho dele. Então isso é uma coisa que você precisa trabalhar internamente. Não é só sobre ser terapeuta, sobre ser uma pessoa insegura. O que é que causa insegurança na sua vida? Investigue isso, trabalhe isso, libere isso, para que você possa confiar na sua entrega, no seu trabalho e em tudo que você pode trazer para o seu cliente. E então, quero aproveitar para indicar este livro que é fantástico, Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Um livro que provavelmente você vai demorar um pouquinho para ler, porque ele é um livro um pouquinho mais denso. A própria literatura do Bert é mais densa mesmo. Mas mesmo assim, faça um esforço para ler esse livro, porque ele fala de algumas posturas e da dinâmica que tem que acontecer quando a gente ajuda outras pessoas. E dentro do consultório eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher as nossas dores, trabalhar as nossas questões internas, para que eu possa olhar para o meu cliente e mentalizar ou sentir, né, quando eu estou me preparando para atender, o quanto eu respeito a história desse cliente. O quanto eu vejo que esse cliente carrega uma força interna dentro dele, porque ele também tem um pai, ele também tem uma mãe. E eu preciso olhar para isso, para que eu possa confiar na força dele e confiar na minha força. Então, uma boa dinâmica que eu faço sempre antes dos meus atendimentos, eu mentalizo a minha mãe, mentalizo o meu pai atrás de mim, a mão deles nos meus ombros, né? A mão de cada um em cada ombro. E eu digo, eu confio na minha força. E aí eu mentalizo o meu cliente, atrás dele, os pais dele, e eu digo, eu confio na sua força. E aí eu respeito, eu olho com amor e com respeito para a história do outro. Porque se hoje há histórias que você está jogando para baixo do tapete da sua própria vida, da sua ancestralidade, da sua realidade, e que você nem quer pensar em ter que trabalhar isso dentro do consultório, você não vai ficar disponível para ajudar outras pessoas.
Essa também é uma grande insegurança que o terapeuta tem, que eu procuro trabalhar nos meus treinamentos. Inclusive, se você quer aprofundar essa questão da postura do terapeuta, se você quer conhecer mais sobre como começar nessa área, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Terapeuta do Zero, que é o meu método, o meu treinamento, que ajuda profissionais que não têm nenhum curso na área, que não começaram ainda a atender, para que possam iniciar com mais confiança. Então, lá no treinamento, você vai aprender tudo o que você precisa para iniciar, para ser um terapeuta do zero e atender os seus primeiros clientes de terapia, tá? Aqui embaixo eu vou deixar as informações, vou deixar o link. Tem um vídeo onde eu explico mais sobre como funciona o trabalho do terapeuta do zero, o que eu ensino lá, quais são os módulos que tem, quais são os bônus que você ganha e sobre uma oportunidade especial que a gente está liberando essa semana, tá bom? Então, pega o link aqui embaixo e aproveite, porque eu não sei por quanto tempo a gente vai deixar essa oportunidade disponível, tá? E então, a partir desses movimentos internos em que eu reconheço a minha força e que eu reconheço a força do outro, eu começo a perceber que assim como eu tenho algo para dar, o meu cliente também tem algo para dar. E que nessa relação eu preciso respeitar o momento que a pessoa está vivendo e eu preciso ter coragem de olhar para qualquer questão que vier para dentro do consultório, seja o que for. Porque se tiver algo que você não quer nem ver, você vai travar o seu trabalho. Eu lembro que na minha história aconteceu isso. Eu tenho muitos casos na minha família de pessoas que foram alcoólatras e fumantes. E para mim era insuportável ver meus pais fumarem, meus tios beberem. E eu tive alguns casos no consultório em que eu tive que ajudar pessoas viciadas em drogas, pessoas alcoólatras, às vezes maridos, esposas que estavam casados com alguém que estava tendo um problema com vício. E eu tive que ter a humildade, o respeito de olhar para as questões da minha própria família para que eu pudesse olhar para as questões que estavam acontecendo com o meu cliente. Então, é um movimento de humildade, é um movimento de respeito à história que faz parte da nossa realidade. E se você tentar se anular de tudo isso, você não tem força para ajudar o seu cliente. E é sobre isso que o Bert fala, não nessas palavras, né? Mas ele fala de 6 ordens aqui, de 6 posturas, diríamos assim, que a gente tem que ter diante das pessoas na hora de ajudar. Então é um livro que todo terapeuta precisa ler. E, de novo, faça um trabalho terapêutico, procure ajuda para que você possa entender a sua dinâmica e para que você consiga se liberar dessas inseguranças para poder auxiliar as pessoas. Afinal, nós estamos aqui para impactar vidas, começando pela nossa própria vida. Faça por você que você vai ser capaz de se doar para o outro também, tá bom? Se gostou desse conteúdo, pega o link, compartilha com outros profissionais ou pessoas que pensam em ser terapeutas, que poderiam estar aqui ouvindo essas dicas, essas orientações, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!